Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no Seu Dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje, terça-feira, dia 24/8, nós iremos continuar as nossas reflexões sobre o mês das vocações. Queridos irmãos e queridas irmãs, continuando então as nossas reflexões sobre as vocações, no nosso podcast anterior falamos sobre a vocação da vida religiosa. Espero que você possa estar compreendendo cada uma das vocações e a sua importância. Hoje nós iremos refletir sobre a seguinte pergunta: e quem vive solteiro, sem seguir por nenhum dos caminhos acima mencionados? Sendo a vocação à santidade a única e autêntica vocação, todos somos vocacionados. E isso é o essencial. Quem não é sacerdote, nem casado, nem consagrado, vive a sua vocação à santidade no dia a dia da vida, no contato com as pessoas com quem convive, com quem forma uma família. Viver solteiro não é viver sem vocação, já que a vocação é independente do estado de vida. Todos, sem exceção, somos chamados à santidade. Para que possamos compreender melhor sobre esta reflexão de hoje, nós iremos refletir também o seguinte artigo: a vida de solteiro é uma vocação? Ou será que não estar comprometido é a mesma coisa que não ser comprometido? A vida de solteiro é uma vocação? Para responder, precisamos esclarecer tanto o que entendemos por vida de solteiro quanto por vocação. Desde os tempos dos apóstolos, a Igreja sempre valorizou a livre escolha do celibato, de se permanecer solteiro pelo reino dos céus. Os primeiros padres da Igreja registraram que homens e mulheres escolhiam sacrificar o grande bem da união matrimonial a fim de concentrar-se com mais exclusividade em amar e servir ao Senhor. Ao longo da história da Igreja, essa opção se tornou formalmente reconhecida em várias formas de vida consagrada, desde a antiga Ordem das Virgens, passando pela posterior evolução das comunidades religiosas organizadas e até se chegar ao desenvolvimento das formas atuais de dedicação pessoal em institutos seculares. Além disso, também é possível devotar-se inteiramente ao Senhor mediante um compromisso puramente privado, como fizeram muitos santos no decorrer da história da Igreja. Mesmo assim, a maioria das considerações contemporâneas sobre a vida de solteiro não aborda as formas reconhecidas de vida consagrada, nem sequer as informais como os votos privados, limitando-se a falar apenas de uma vida de não casado, sem envolver qualquer tipo de compromisso deliberado e permanente. Neste caso, a questão é simples. O simples fato de não se casar pode ser considerado uma vocação? A palavra vocação significa literalmente chamado. No contexto católico, a vocação é um chamado de Deus. No entanto, esta palavra é sutil e pode se referir a uma série de coisas diferentes. O uso mais frequente do termo vocação faz referência ao chamado de Deus para algo relativamente menos comum, como entrar no sacerdócio ou na vida consagrada. Às vezes, a palavra vocação também significa uma inspiração única, uma missão de Deus, como fundar uma nova comunidade religiosa. Em sentido semelhante, um
um indivíduo pode experimentar um chamado pessoal e especial de Deus a ficar solteiro de modo permanente, devido a algum propósito maior, como ter mais liberdade para se envolver em atividades de evangelização ou em obras de misericórdia. Em outros casos, Deus pode nos inspirar a permanecer solteiros durante um certo período, devido, por exemplo, a grandes responsabilidades familiares, a luta contra doenças mais graves ou a outras situações pessoais que exigem muito empenho. Em todo caso, esses tipos de chamado pessoal a viver solteiro de modo permanente guardam semelhanças com a vida consagrada em alguma medida. E por isso, não se relacionam muito com o conceito laico de vida de solteiro, que no geral passa apenas a ideia de não estar casado ou namorando no momento, sem maiores significados em termos de propósito na vida. A palavra vocação também acaba sendo usada às vezes como mero sinônimo de estado civil, casado, solteiro, viúvo ou de estado religioso, leigo, consagrado, sacerdote. Naturalmente, toda vocação implica um determinado estado de vida, mas não necessariamente todo estado de vida representa de fato a vocação da pessoa. Um atual estado de vida pode ser momentâneo, enquanto não se descobre com clareza a própria vocação verdadeira. O fato é que existe sim relação entre estado de vida e vocação. A vocação envolve um compromisso permanente que se assume em determinado estado de vida. Por exemplo, os casais fazem compromissos permanentes entre si e com os filhos que podem nascer da sua união. Um padre faz compromissos permanentes com Deus, com a missão e hierarquia da igreja e com os fiéis. Nesta perspectiva de conexão entre a vocação e um compromisso permanente na vida, pareceria difícil considerar a vida de solteiro uma vocação. Afinal, como chamar de compromisso o fato de não se estar comprometido de forma permanente com ninguém concreto? Esta é uma importante questão. Será que podemos ajudar alguém a discernir a sua vocação, a vida de solteiro, da mesma forma como ajudamos a discernir a vocação ao sacerdócio, à vida consagrada, ao matrimônio? Parece que a resposta é não, já que a Igreja ensina que a verdadeira realização humana só pode ser alcançada através do amor dedicado e capaz de sacrificar-se. O Concílio Vaticano II afirma que o homem não pode se encontrar plenamente senão pelo sincero dom de si mesmo. A esta luz, não faria sentido orientar os jovens a uma vida de deliberada falta de compromisso. Pastoralmente, é fundamental levar em conta que as pessoas solteiras são membros de pleno direito da Igreja. Em toda a discussão sobre vocação, o mais importante a ser lembrado é que o batismo é a principal vocação de todos os cristãos. Mesmo que a solteirice pura e simples, no sentido de falta de um comprometimento permanente, possa ser uma vocação no sentido pleno da palavra. Cada católico é sempre chamado à santidade e à plenitude da vida cristã. A discussão está de pé. Muito bem, querido irmão e querida irmã, fazendo a leitura desse artigo, nos ajuda a entender melhor sobre as vocações. Pode ser que nos surja esta dúvida se a vida de solteiro é uma vocação. Como nós falamos sobre as vocações, nós temos aí a vocação sacerdotal dos padres, a vocação à vida religiosa, né, os consagrados e consagradas, a vocação do matrimônio. E aí a gente pode se perguntar, mas e o solteiro? A vida dele pode ser considerada uma vocação? Uma pessoa que ela optou por viver solteira.
não quis seguir a vida de sacerdote, nem uma vida religiosa, né, de consagrado, consagrada, e nem uma vida de matrimônio, um casamento. Isso não quer dizer que a pessoa não tem uma vocação. Ela pode cumprir, sim, a sua vocação. Mas de que forma que ela pode fazer? Assim como nós acabamos de ouvir na primeira reflexão. Ela pode viver a sua vocação, a sua santidade no seu dia a dia. Ali, junto com as pessoas que estão ao seu redor, tendo aquele contato com elas, ajudando-as, fazendo boas obras. Nós temos dentro de nossas igrejas várias pessoas já bem adultas que vivem solteiras, mas que seguem a sua vocação ajudando na igreja, tendo um bom contato com as pessoas, né, uma boa convivência, sendo luz e sal no mundo, levando a palavra de Cristo a todas as pessoas, trabalhando fortemente, ajudando nos projetos, e tudo aquilo que a paróquia precisa, firme dentro de suas pastorais, grupos e movimentos. E é uma pessoa que ela vive feliz fazendo aquilo, ao chamado que ela sentiu no seu coração. Não quer dizer que a pessoa que não é um padre, não é religioso, não é casada, que ela não é uma pessoa que também é uma pessoa vocacionada. Ela simplesmente optou por viver assim. Alguns por um período e depois vão se encontrando e achando de fato a vocação a qual quer seguir. Outras por simplesmente querer viver dessa maneira. Nós devemos respeitar a opinião das pessoas, respeitar o seu estado civil. O respeito é importante e é primordial. A pessoa viver solteira não quer dizer que ela está vivendo sem vocação. A vocação é independente do status de vida da pessoa. Ela não pode viver simplesmente sem dar sentido à sua vida, sem praticar nada que seja bom, sem viver os ensinamentos de Cristo. Isso ela não pode fazer. E como muito bem nos lembrou esse artigo, o batismo é a principal vocação de todos os cristãos. No momento do nosso batismo, a comunidade de fé nos acolhe. E ali começa a nossa missão. Com a ajuda dos nossos pais, dos nossos padrinhos, nós vamos formando o nosso caráter e eles vão ajudando nessa educação moral e educação na fé. E aí depois você vai seguindo a sua caminhada com os catequistas que vão te ajudando nesse processo da primeira comunhão, da Eucaristia. E aí é que você vai sentir se a hora chegou para você escolher de fato a vocação a qual você foi chamado. Por isso, que possamos acolher essas pessoas que vivem solteiras, mas fazem um trabalho muito bonito em nossas paróquias, porque elas também são importantes. Devemos acolher e não desprezar, e nem ficar dando opiniões desnecessárias sobre como ela deve viver a sua vida. Claro, conselhos são muito bons, mas devemos sempre moderar as nossas palavras. Pensar antes de falar ajuda muito para manter uma comunicação saudável. A você que está sempre nos acompanhando, o nosso muito obrigada. E continue ouvindo os nossos podcasts. Está sendo muito bom falar sobre as vocações e a cada dia mais conhecer um pouquinho sobre elas.
Um grande abraço a você, ótima e abençoada terça-feira. E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar os nossos podcasts. E olha só, eu tenho uma grande novidade para você. No nosso aplicativo Paróquia Vitórias e Antônio, nós estamos com uma novidade na nossa programação da Rádio Web. Todos os dias, às 15 horas, nós temos o Terço da Misericórdia. Às quartas-feiras, 18 horas, o Terço da Saúde. E aos sábados, 10 horas da manhã, o Ofício da Imaculada Conceição cantado. Por isso, nos ajude ouvindo e também trazendo mais pessoas para ouvir. A nossa programação está cada vez mais trabalhando para que vocês possam ter muitos momentos de fé na nossa rádio de evangelização. Baixe nosso aplicativo na Play Store, Paróquia Vitórias e Antônio. Grande abraço e até o nosso próximo encontro na quarta-feira.